Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre o fetch no JavaScript. Minha ideia foi usar um site de exemplo que eu achei bem legal na internet. Eu vou colocar o site na descrição. É o site desse Chris State. Eu achei no YouTube, na verdade. E eu pensei, poxa, eu quero refazer ele. Só que, ensinando para vocês a funcionalidade de fetch somente, né? Eu não vou ensinar a parte do CSS, porque isso aí a gente tem em outras aulas. E também, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, obviamente eu vou deixar o código na descrição, né? Então é isso. Basicamente a gente tem uma API aqui, tá? Que ela está sendo responsável por me enviar essas imagens. E dinamicamente eu estou inserindo elas uma a uma dentro do meu site com o JavaScript. Hoje, pela primeira vez, a gente vai aprender como é que cria um arquivo fora do CodePen. Então, basicamente o que a gente vai fazer é, a gente vai ter que criar uma pasta. E a gente vai nomear essa pasta como a gente quiser. Depois que nomear essa pasta, a gente vai vir no nosso... A gente tem que clicar em Open Folder. E a gente vai procurar nossa pasta. E aí vai aparecer aqui a nossa pasta. Dentro dela, a gente vai criar três arquivos. O index.html, o main.js e o styles.css. Daí, eu vou passar o código para vocês, tá? Mas basicamente essa aqui é a estrutura que eu montei do site. Tranquilo, então eu montei toda a estrutura, eu importei o CSS, link, rel, style sheet, href, styles.css, que é o nome do arquivo. Eu vou copiar aqui o HTML. Então a gente vai colar aqui o CSS. Opa. Salva, certifica de salvar. Outra coisa importante. Para utilizar o JavaScript, a gente precisa criar a tag de script. A gente bota ela no final, logo antes do HTML, tá? Depois do body. A gente vai colocar nossa tag de script. Abre e fecha ela, assim mesmo, do jeito que tá. E a gente coloca aqui um src, igual a gente faz na imagem. E a gente bota o nome do nosso arquivo JS. E aí agora a gente vai aprender sobre o fetch. Basicamente o fetch, ele serve para a gente buscar informações de uma API. Tá? Com essa API aqui, a gente consegue diversas imagens. Como eu estou limitando aqui na página 1 a 16 itens, eu só vou receber 16 itens. Mas vocês podem alterar isso do jeito que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem 20 itens, é só trocar esse número. Se vocês quiserem 12, troca aqui. Luca, eu quero a página 4. Página 4, 16 itens. Não tem problema, você vai receber 16 itens da página 4. Eu vou botar o link na descrição para ter acesso a essa API. Eu consegui ela pelo GitHub. O GitHub tem várias APIs que são open source que as pessoas podem utilizar. Tá bom? Então é bem simples, tá? A gente precisa criar uma função. A gente já aprendeu a criar funções anteriormente. E o nome dessa função eu vou dar de getPhotos. Tá? Por quê? Porque a gente está pegando informações, né? A gente está pegando as fotos dessa API, a gente está consumindo essa API. Bom, agora a gente precisa entender como é que funciona o fetch. Basicamente o fetch ele vai se comunicar, né, com essa API, vai lá nela e ele vai buscar as informações. Então o que a gente precisa fazer? A gente primeiro precisa pegar uma resposta, tá? Só que a forma que o JavaScript funciona é um pouco diferente. Ele, na hora de ler as informações, ele lê tudo em cadeia, sabe? Tudo um atrás do outro. Tipo, ele vai lendo, lendo, lendo. Ele não dá parada. E a gente precisa, na verdade, que ele espere um pouco pra gente buscar essa informação, porque ela não vem automaticamente, entendeu? Para isso, a gente precisa fazer um esquema de await, tá? Que basicamente está falando, a gente vai esperar essa informação. Só que para a gente utilizar o await, a gente tem que usar o async na frente de uma função, tá? Então isso aqui é uma função assíncrona, ok? E aí, nesse await, a gente vai fazer o fetch e a gente vai buscar a nossa API. Aqui dentro do fetch, a gente vai botar a URL, que é essa daqui, tá? Tranquilo. Agora a gente tem a resposta. Só que essa resposta, ela não vem em formato de objeto.
entendeu? Ela não vem no formato JSON. E a gente precisa transformar ele no formato JSON. Então o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar todo esse resultado, a gente vai chamar de data. É comum, é o padrão normalmente, response data. A gente também vai pedir para esperar. E a gente vai pegar essa resposta, ponto JSON. E a gente está transformando essa resposta no formato JSON. Para saber se está tudo funcionando, a gente tem que dar um console.log esse data. A gente esqueceu de fazer uma coisa, que é chamar a função, né? Então, para ela funcionar. Então a gente vai chamar a função. E agora sim, se a gente for no navegador, tá tudo abertinho aqui, vou dar um refresh. Vocês vão ver que a gente vai receber todas as informações das imagens. A gente vai receber um array de objetos, como a gente já aprendeu anteriormente, tá bom? E aí, em cada posição desse array, a gente vai ter as informações que a gente precisa, tá bom? Precisa fazer com que o JavaScript ele se comunique com o nosso index. E se vocês repararem aqui, achei. Aqui nessa parte photos, ela tá vazia. Eu preciso preencher ela, tá bom? Pra gente fazer isso, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa criar uma função, tá? Que vai ser, eu vou chamar ela de show photos. Antes a gente estava pegando as informações, agora a gente está mostrando essas fotos. E o que acontece? Vocês lembram do nosso document, que é o nosso objeto do DOM? A gente pode acessar ele, e dentro dele existe uma propriedade chamada getElementById. Vocês têm que tomar cuidado aqui na escrita, tá? Porque o JavaScript é case sensitive e precisa ser escrito exatamente assim. Porque não foi eu que criei essa função, tá? Essa propriedade ela já existe. E aí dentro dela a gente pode passar o ID, tá? Que a gente tem aqui nessa div que a gente quer implementar. Eu deixei ela vazia porque eu montei tudo antes e eu sabia como é que eu iria querer. Então eu montei o HTML primeiro, o CSS, para então depois trabalhar no JavaScript, tá bom? É assim que normalmente funciona. Então se eu quero inserir aqui uma lista de fotos, eu preciso ter uma, enfim, pode ser uma div, pode ser uma section, pode ser qualquer coisa mesmo. Só é importante eu colocar aqui um ID para eu conseguir acessar. Então tá, o nome do nosso ID é photos. Então, eu preciso vir aqui dentro e escrever o nome do meu ID, photos. Pronto, desse jeito a gente já tem acesso a essa div. Para a gente conseguir inserir coisa dentro, a gente tem essa propriedade aqui chamada innerHTML. E aí dentro dela a gente pode passar qualquer coisa. Por exemplo, tá, novamente, eu esqueci de chamar a função. Para variar, né? Pronto, eu chamando a função. Eu estou chamando ela aqui dentro e eu vou explicar em breve porque eu recebo ela lá, tá vendo? Eu vou vir aqui só para vocês darem uma olhada. Ele foi encaixado aqui dentro, vamos lá, tá vendo? Só que isso aqui é mais interessante. O innerHTML ele é mais interessante do que isso. A gente consegue inserir aqui dentro tags de HTML. Só que pra gente fazer isso a gente não pode simplesmente escrever div e tipo escrever algo dentro dela, tipo, olá. Tá vendo? Não aparece. Porque a gente está dentro do JavaScript. Para a gente conseguir utilizar HTML dentro do JavaScript, a gente precisa passar ela entre crase, tá? São os backticks. Fazendo isso, a gente pode escrever aqui dentro, por exemplo, uma tag de imagem, botando um src. E eu posso pegar uma imagem qualquer. Eu vou usar essa imagem daqui, essa primeira imagem aqui, ó. Vamos lá, copiar ela. E aí se eu vier aqui e inserir, olha o que vai acontecer. A imagem carregou, tá vendo? Obviamente ela veio toda desestruturada e muito grande, tá? E aí para resolver isso a gente pode colocar aqui dentro do image um idef de 300 pixels. Não precisa botar o pixel que já fica implícito. Perfeito. E aqui a gente tem uma imagem. Olha só que legal. Só que a gente não quer isso, né? A gente quer colocar todas as imagens que a gente conseguiu da nossa API, que a gente está consumindo, né? E a gente está recebendo esses valores. Para isso, o que a gente pode fazer é o seguinte.
a gente pode passar aqui nessa função esse data que a gente recebeu, tá? Aqui nesse show photos a gente pode receber essas informações e a gente pode chamar de photos, por exemplo, tá bom? E aí agora a gente consegue ter acesso a esse array de objetos. Daí fica simples. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de alguma forma passar por todos esses valores e printar ele na tela, que nem a gente aprendeu a fazer agora. Só que dinamicamente, né? Em vez de colocar um por um, a gente vai colocar apenas uma tag de image e dentro dela a gente vai trocar os resultados simples. Tá bom? A gente pode pegar, no caso, como está dentro de backticks, se a gente quiser passar dentro informações do JavaScript, dentro dessas classes, a gente precisa usar esse sinal de dólar e abrir e fechar as chaves, tá? E aqui dentro disso a gente vai poder escrever o que a gente quiser de JavaScript. Então a gente pode pegar essa variável photos e a gente pode fazer um map. Basicamente o map ele vai fazer um loop e ele vai olhar dentro daquele array inteiro e vai fazer uma ação para cada objeto que estiver dentro daquele array, tá? Então dentro desse map a gente pode passar uma função, tá? A gente vai aprender a fazer essa função de uma forma diferente, que é a arrow function. Ela tem um formato de flecha, por isso que ela é chamada de arrow function, tá bom? E basicamente assim, ela é uma forma simplificada de escrever uma função. Em vez de a gente escrever lá aquilo tudo, a gente escreve desse jeito. Aqui dentro a gente precisa de um parâmetro, que seria, usualmente a gente utiliza o mesmo nome que a gente está fazendo map, só que singular, tá? Então a gente vai passar aqui for. É só uma boa prática, não é obrigado a escrever assim, você pode escrever batata se você quiser. E aí dentro dessa função, a gente vai retornar, né? Bom, só que no caso, a gente precisa passar os backticks. Na verdade, então nem vamos botar esses parênteses. Porque, novamente, a gente quer escrever o que? Um HTML. Então a gente passa assim e a gente pode passar a imagem. Na verdade, eu vou deixar tudo na mesma linha, acho que vai ficar mais bonito. Então, imagem, src. E aí, aqui que entra o pulo do gato. A gente precisa botar nesse source o link, né? Para nossa imagem. Que no caso aqui a gente sabe que é o download URL. Então olha que legal. Se vocês repararem, aqui dentro do nosso console, que a gente está recebendo os objetos, a gente tem um array, tá, de 16 itens. E aí, ele vai percorrer o primeiro item, e aí se a gente quiser acessar alguma informação específica dentro de um objeto, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa passar a propriedade, né? Ou seja, photo, que a gente criou agora, né? Photo, ponto, download URL, e a gente vai ter acesso a isso. Essa informação aqui. Só que, novamente, isso aqui é JavaScript, né? Então eu preciso passar o sinal de dólar com abre e fecha chaves. E aí eu posso passar photo, ponto, e eu vou passar download URL. Pronto. Fazendo isso, olha só o que vai acontecer. A gente vai receber todas as imagens, só que elas estão grandes, né? Então a gente vai fazer o que? A gente vai criar aqui um idef, vai colocar 300, e eu também vou colocar um height. Tá escrito certo, tá. A gente vai colocar 300 também. Assim, a gente vai ter nossas imagens, uma ao lado da outra, bonitinho. Só que o que acontece? Vocês estão reparando que tem uma vírgula aqui, né? Isso acontece porque quando a gente tem um array, ele por padrão ele separa os itens do array com uma vírgula. Pra gente se livrar dele, é muito simples. A gente precisa vir no nosso map, que no caso, reparem que ele tem esse parêntese, o map começa nesse parêntese e ele termina nesse. O próprio VS Code avisa. E eu vou dar um método chamado .join. Esse join, ele é a forma que junta os itens de um array. Então, se eu colocar, por exemplo, esse traço aqui, reparem o que vai acontecer. Agora nossas imagens são separadas por esse traço. Só que a gente não quer esse traço, né? Então a gente tira. E aí, basicamente, vai ficar tudo certo. Só que vocês vão falar, ó, tá diferente do que você apresentou, tá mesmo?
que eu passei uma class aqui dentro dessa imagem, que eu acho que tá com o nome de photo, deixa eu ver aqui, photo space. Então eu vou passar esse nome aqui na classe, photo space. E agora tudo deve dar certo. Isso. Então, agora que a gente tem isso, olha que legal. Se a gente quiser, por exemplo, mudar os itens dessa API, a gente pode passar 12 itens. E em vez de 16 itens, a gente vai receber 12. A gente pode passar outra página. Então eu posso passar aqui página 10. Eu não sei quantas páginas tem, tá? Mas tem bastante página. E a gente vai receber as imagens. Eu acho que tem 4.000 e tantas fotos, então tem bastante página. E é isso. Basicamente vocês vão ter aqui suas imagens que podem ser alteradas. E no futuro vamos aprender como construir nossa própria API para a gente colocar as imagens que a gente quer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A aula foi longa pra caramba, mas espero que vocês tenham absorvido bastante informação.